Olá, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Baltazar e hoje nós vamos ver como é que nós podemos melhorar as nossas aulas da escola dominical. Tanto você que é aluno, quanto você que é professor na escola dominical, nós vamos aprender juntos como é que nós podemos melhorar o nosso desempenho, a nossa participação na escola dominical. Então, desde que foi implementado o Vem Segue-me, que as aulas da escola dominical acontecem de 15 em 15 dias, porque num domingo nós temos a escola dominical com o estudo do Vem Segue-me, e no outro domingo nós temos as organizações, seja Coro de Elders, seja Sociedade de Socorro, moças ou rapazes, e nas moças e nos rapazes sempre acontecem as aulas do Vem Segue-me, todos os domingos. Porém, na Sociedade de Socorro e no Coro de Elders, quando são as aulas da organização ou das organizações, Coro e Sociedade de Socorro, então essa aula é de um discurso da Liahona, da última conferência geral da igreja. Então, primeiro e terceiro domingo, estudo do Vem Segue-me. Segundo e quarto domingo, a aula acontece de um discurso da Liahona, da última conferência. Então, fica aqui comigo que nós vamos aprender juntos como é que nós vamos melhorar o nosso desempenho durante essas aulas na igreja. Na verdade, essas aulas, elas são para serem estudadas em casa. Temos os grupos de WhatsApp, então o presidente da organização, Coro de Elders ou Sociedade de Socorro, deve postar a aula daquela semana, no início da semana, no meio da semana, e eu sugiro que postem também no sábado, a aula dessa semana, desse domingo. E quando for o estudo do Vem Segue-me, eu sugiro que o professor ou alguém da presidência da escola dominical da ALA também poste nos grupos de WhatsApp a aula daquela semana. Embora todo membro saiba que todos temos o dever de estudar o Vem Segue-me em casa, individual e em família, a cada semana, independente se essa semana vai ter aula do Vem Segue-me ou se é da organização. Então, a gente precisa estudar o Vem Segue-me a cada semana. Na semana que tiver aula da organização, Coro de Elders e Sociedade de Socorro, então nós vamos estudar as duas. O Vem Segue-me, a gente estuda para aprender, para ter conhecimento e para aplicar em nossas vidas. E estuda também a designação, a aula que foi designada pelo presidente do Coro ou pela presidente da Sociedade de Socorro. Embora a gente saiba que na igreja só vai ser apresentada a aula do Coro ou da Sociedade de Socorro, mas é importante que também estudemos a aula do Vem Segue-me nessa semana. E na outra semana, que não tem aula da organização, só vai ter aula do Vem Segue-me, a gente estuda também para quando chegar na aula a gente estar por dentro do assunto. O que ocorre é que nós temos 50 minutos, é o tempo todo da aula do Vem Segue-me, ou o tempo todo da aula da organização. Porém, às vezes, durante a aula não vai ocupar esses 50 minutos, porque no início da aula pode ser que a presidência da organização queira dar algum anúncio, e no Coro de Elders pode ser que a presidência do Coro de Elders possa querer dar algum treinamento de 10 minutos, ou falar alguma coisa com relação ao trabalho de ministração, apresentar dados do trabalho de ministração, ou dar uma mensagem de incentivo para que os irmãos possam fazer suas ministrações. Da mesma forma, na Sociedade de Socorro, pode ser que no início da aula a presidência, alguém da presidência queira falar algo a respeito do trabalho de ministração ou dar algum aviso. Então acaba que não ficam 50 minutos para
para o tempo da aula, acaba sendo menos, acaba sendo 40 minutos, 40 e poucos minutos, por aí. Então o professor tem que ter a habilidade de poder preparar sua aula dentro de cerca de 40 minutos. É aquela aula que o professor prepara para dar em torno de 40 minutos, talvez um pouquinho mais. E nós, como alunos, devemos estudar a aula também, não deixar que só o professor estude a aula, mas os alunos também devem estudar essas aulas em casa, tanto as do Vem Segue-me quanto as da Liarrona, quando é a aula da organização Coro de Elders ou Sociedade de Socorro. Nós precisamos estudar para a gente aprender e para a gente aumentar o nosso conhecimento e para a gente aplicar esse aprendizado na nossa vida diária, aplicar o Evangelho em nossas vidas. E quando chegar na aula, a gente está apto a poder participar da nossa contribuição durante a aula, falando o que nós aprendemos durante aquela semana com relação àquele assunto, com relação àquele tópico do Evangelho, com relação ao que foi designado para que nós estudássemos durante a semana. Jamais devemos esperar que o professor chegue lá na frente e fique falando sozinho. Primeiro, porque há muito tempo que a igreja vem ensinando que essa não é a maneira correta de um professor dar aula na igreja. O professor jamais deve dar aula na igreja falando sozinho, o tempo todo falando, lendo escrituras ou lendo citações sozinho. O professor deve designar os alunos para lerem escrituras, para lerem partes da aula, as designações ou citações que tenham ali no discurso de conferência, ou até mesmo nos tópicos do Vem Segue-me. O Vem Segue-me, esse ano a gente está estudando o livro de Mórmon, esse ano de 2024, a gente está estudando o livro de Mórmon, e geralmente tem 4 capítulos em cada aula daquelas. Cada lição daquelas ali, a gente tem 4 tópicos para serem tratados durante a aula. Então, como professor, nós devemos entender que não é obrigado passar todo o conteúdo, tudo que está ali naqueles 4 tópicos, todo o texto, tudo que está relacionado ali na aula, ele não é obrigado a passar tudo aquilo ali, porque nem sempre o tempo é suficiente, o tempo não dá. Porque os alunos devem participar, devem dar sua contribuição, e que nós chamamos de debate. Mas é um debate sadio, cada um dizendo o que aprendeu com relação àquilo ali. Não é um desfazendo do outro. Um dizendo que é assim, outro dizendo que acha que é de outro jeito, um dizendo que discorda do outro. Não. É cada um dando a sua parcela de contribuição, dizendo o que foi que aprendeu com relação ao tema daquela semana. Se nós estudarmos a designação, se nós estudarmos a aula em casa, como alunos, nós vamos estar prontos a dar a nossa contribuição. E o professor deve entender que aquele tempo ali da aula, o professor deve falar o mínimo possível. O professor tem o dever sagrado de coordenar ali o desenrolar da aula. Ele vai conduzir a aula ali, prestando atenção às pessoas que levantam a mão para falar, e o professor vai dando a palavra, assim que os irmãos forem levantando a mão, ou irmãs, o professor ou a professora vai dando a palavra para que cada um dê a sua participação, a sua contribuição. O professor jamais deve estar falando sozinho ali na frente. A maneira de darmos aulas na igreja é diferente de se dar aula numa escola ou numa faculdade. Numa escola ou numa faculdade, geralmente o professor fica falando ali sozinho, explicando e tirando dúvidas, mas a maior parte do tempo o professor fala, raramente um aluno levanta a mão e faz uma pergunta, mas na igreja é o contrário. O professor deve falar menos e os alunos falarem mais. Digamos que os alunos poucos estudaram a aula. Então o aluno precisa pedir o professor precisa pedir para que os alunos leiam escrituras daquela aula. O professor precisa pedir para que os alunos leiam algumas partes da aula, seja escritura ou não, porque às vezes quase não tem escritura, quando é aula da Liarrona, quando é a designação do coro ou da Sociedade de Socorro, que é uma
um discurso de conferência. Aí tem aquele discurso ali, raramente tem alguma escritura para se ler, mas o professor deve pedir que os alunos leiam partes do discurso e comentem a respeito. E o professor faz as perguntas e abre o tempo para que os alunos falem, deem a sua participação. Da mesma forma, quando for o Vem e Segue-me, o professor pede para os alunos lerem algumas escrituras e pede que os alunos falem. E dessa maneira a aula vai acontecendo. Às vezes o aluno levanta a mão, quer falar, e ainda nem está no final da aula, e o professor diz rapidinho, porque ainda temos muito assunto aqui a ser passado. Jamais o professor deve agir dessa maneira. Se o aluno pediu para falar e ainda não está acabando o tempo da aula, então professor, dê a oportunidade para que o aluno fale, que o aluno dê a sua participação, a sua colaboração, o que ele acha, o que ele entendeu, o que ele aprendeu com aquele tópico, com aquele estudo. Então, infelizmente, temos alguns professores que ainda não se adequaram à maneira que as aulas devem ser dadas na igreja. As aulas devem ser dadas na igreja dessa forma, deixando que os alunos falem mais e o professor fale muito pouco. O professor está ali para conduzir a aula, para não deixar que a aula saia do contexto, que fuja do contexto do assunto. Se os alunos estiverem puxando os comentários para fora do contexto da aula, então o professor educadamente traz os alunos de volta para o contexto do que é que deve ser realmente tratado ali durante a aula, não coisas que não tem nada a ver. Coisas que não tem nada a ver, o professor interfere para poder trazer os alunos para o assunto da aula. Mas jamais o professor deve estar restringindo a participação de alunos, porque o professor está preocupado com o tempo, porque não vai dar para passar todo o conteúdo. Professor, não se preocupe. Se tiver 4 tópicos naquela lição, naquela aula tiverem 4 tópicos, se você falar de 2 tópicos, mas se os alunos participaram, se os alunos contribuíram, então ali já se aprendeu muita coisa. Não precisa dar os 4 tópicos, a não ser que dê tempo, mas se não der, não se preocupe, restringindo alunos de falar, impedindo que alunos falem por causa do tempo. Professores, jamais façam isso. E alunos, procurem participar, procurem estudar e dar a sua participação, dar a sua colaboração. Então, dessa forma é que nós podemos melhorar o nosso ensino na igreja, o nosso ensino e o nosso aprendizado. Estudando as aulas em casa, para poder estar por dentro do assunto e participar como aluno. O professor, lógico, tem que estudar a aula, elaborar bem a sua aula, mas uma vez na classe, não queira o tempo todo estar falando sozinho. Deixe que os alunos falem, peça que os alunos participem. Se tiverem muitos alunos querendo participar, deixe que participem, um de cada vez. Pela ordem de voluntariado, pela ordem que cada um levantou a mão, o professor vai deixando que cada um vá falando. Não restrinja, não impeça que os alunos falem, não se preocupem com o tempo. Então, dessa maneira é que a igreja tem nos ensinado há muito tempo que as aulas devem acontecer na igreja. Então, infelizmente a gente vê professores que já têm muito tempo na igreja, já têm 10, 15, 20, 30 anos de igreja, mas infelizmente quando vai dar uma aula ainda está preocupado com o tempo, está preocupado em passar todo o conteúdo. E tem pessoas que são mais novas na igreja, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitos deles dão uma boa aula e alguns ainda não tiveram um treinamento adequado para poder saber como é que funcionam as aulas na igreja. Então seria interessante que as presidências de escola dominical, tanto da ala quanto da estaca, se preocupem em estar dando treinamentos constantes para os seus professores, para que eles possam se adequar a essa maneira que a igreja quer que sejam dadas as aulas na igreja. Porque às vezes o professor é chamado e nem recebe um treinamento. Às vezes quando o treinamento vai acontecer, aquele professor já foi desobrigado. Aí já chama outro que também não recebeu treinamento. Então é bom que se dê esse treinamento no primeiro e no segundo semestre,
ou seja, 2 vezes ao ano. É bom que estejamos sempre treinando nossos professores, porque aí os professores vão entender a maneira que funciona o ensino na igreja, a maneira que cada professor deve se comportar e a maneira que os alunos devem também se comportar dando a sua parcela de contribuição. Então é isso, um abraço a todos. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu joinha aí para fortalecer o canal e se inscreva no canal. Um abraço a todos.